A paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos tratar de um tema muito importante, um tema interessante, dando sequência aos estudos que estamos fazendo a cada quinta-feira na área da escatologia cristã. Hoje trataremos de uma pergunta: é possível haver a comunicação com aqueles que já morreram? O que é que a Bíblia tem a dizer acerca disso? Bem, o Espiritismo ele defende um ponto de vista que é bem diferente da visão cristã e protestante que nós defendemos. Então é importante, nesse sentido, examinarmos o que a Bíblia fala sobre esse tema. E eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 5 até o versículo 20. 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 5 até o versículo 20. Bem, pessoal, o texto diz assim: quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus: ó Senhor, o que devia fazer? Mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Em Endor havia uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou vestindo roupas diferentes e quando escureceu foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher e ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor, dizendo: pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por isso. Então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei de Israel? Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra. Disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. E aí Saul entendeu que era Samuel, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você veio me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. E Samuel disse: por que é que você me chamou? Agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo. O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. E é por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã, você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco, porque não tinha comido nada aquele dia e toda aquela noite. Pessoal, esse texto ele é importante, porque se ele for corretamente interpretado, nós vamos ver que os espíritas não têm razão. Apesar deles acreditarem que é possível, através da mediunidade, se fazer contato com aqueles que já morreram, lendo esse texto, nós vamos constatar que o ponto de vista espírita ele é incompatível com o ponto de vista que a Bíblia nos proporciona. E uma das grandes crenças espíritas, talvez uma das mais importantes, é que é possível se fazer contato com aqueles que já morreram. E esse texto que está aqui em 1 Samuel, capítulo 28, ele gera muita polêmica e especulações daqueles que defendem o ponto de vista do Espiritismo. E nós vamos começar o nosso estudo defendendo o ponto de vista de que não foi Samuel quem apareceu para Saul. E ao contrário do que afirmam os espíritas, nós vamos mostrar que ali houve uma manifestação de um espírito enganador. Então é isso que nós vamos defender na exposição do estudo bíblico
desta ocasião. Vamos mostrar, por meio de argumentos e por meio de uma boa interpretação da Bíblia, que não foi Samuel quem veio falar com o rei Saul, mas ao contrário, um espírito de engano. E nós vamos examinar alguns argumentos bíblicos que comprovam esse ponto de vista. O primeiro argumento é que foi o desespero que levou Saul a procurar uma médium. Saul estava vendo que a sua derrota ia chegar, ele estava vendo o acampamento dos filisteus tomar posse do seu reino, e diante de uma iminente derrota, Saul é tomado, diz a Bíblia no capítulo 28, 1 Samuel, versículo 5, ele é tomado de um profundo sentimento de medo. E quando alguém é dominado pelo medo, essa pessoa muitas vezes é levada a fazer coisas erradas. E Saul recorreu a uma prática que era errada porque estava sob o domínio da angústia e do medo. Apesar de haverem proibições muito claras no Antigo Testamento em relação à consulta dos mortos, Saul ele transgride tudo aquilo que Deus proibia de fazer com relação a isso. Impulsionado pelo medo, ele vai então à procura de uma necromante. E eu gostaria de examinar com você alguns textos do Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a versículo 14. O texto diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Então a questão aqui é, se Deus não havia permitido anteriormente que os mortos fossem consultados, por que Deus ia mudar de ideia? Permitindo que Samuel aqui viesse falar com Saul. Então, meus amados, Saul, ele conhecia a palavra de Deus. E ele tinha consciência de que era errado consultar os mortos. Mas o medo, como eu disse, o dominou, levando ele a pecar contra Deus. Segundo argumento, Deus não havia respondido a Saul. Saul havia buscado a Deus, mas Deus não lhe respondeu nem por meio de sonhos, nem por meio da profecia, nem por Urim e nem por Turim. E Deus costumava geralmente revelar sua vontade através dessas três formas. Mas em nenhum ou através de nenhum desses métodos, Saul pôde conhecer a vontade de Deus. Ele recorreu aos sonhos, aos profetas, ao Turim, ao Urim, que eram as pedras sacerdotais, que eram os meios legais, e Deus não lhe respondeu. E a pergunta que eu faço é a seguinte: se Deus não respondeu a Saul através dos meios corretos, nem por sonhos, nem por profecias, nem por Urim e Turim, por que Deus mudaria de ideia mais tarde, respondendo a Saul através de uma feiticeira? Se Deus não respondeu a Saul através dos meios legais, porque Deus ia dar uma resposta a ele através de um meio totalmente ilegal, que o próprio Deus reprovava, que era o meio da consulta aos mortos. É claro, irmãos, que Deus não pode mudar sua palavra. Deus não iria mudar de ideia mais tarde. Terceiro argumento, tanto a mulher como Saul, eles tinham consciência que consultar os mortos era uma prática errada. No texto que nós lemos, nós percebemos que os dois estavam acometidos de medo. Saul vai disfarçado e a mulher se amedronta quando descobre que era o rei, achando que o rei estava ali para lhe fazer mal. Até porque o próprio rei havia proibido essa prática no seu país. E Saul ali disfarçado, ele novamente menciona que as leis de Israel proibiam a prática de consulta aos mortos, né?
O livro de Samuel, aliás, menciona claramente isso, que essas práticas eram proibidas, e os dois ali, envergonhados e na condição de transgressores, estão ali envolvidos com essa prática totalmente errada. Quarto lugar, todas as palavras, é o quarto argumento, todas as palavras e revelações que foram dadas a Saul vieram ou foram ouvidas e ditas por meio da médium. Então a médium, ela fala tudo que estava vendo, acerca de tudo que estava vendo ou ouvindo, supostamente de Samuel, né? Então aquele espírito de engano ali usa a boca daquela mulher e de maneira tal que Saul ele é influenciado por aquilo que ele ouve daquela mulher. 1 Samuel 28:12 diz que vendo a mulher Samuel, supostamente Samuel, na verdade é um espírito enganador, ela diz a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Quem declara que vê alguma coisa, aqui no texto, é a mulher. Em nenhum momento Saul viu qualquer coisa. Então, em todos os momentos ele está sendo influenciado por aquilo que a médium, por aquilo que essa necromante está dizendo. E a minha pergunta é: o que é que nos garante que uma feiticeira envolvida com o poder maligno, com a mentira, com o engano, estava agora sendo usado para dizer a verdade? Seria uma contradição Deus usar uma mulher do engano, que praticava o engano, aquilo que Deus condenava, para através dela Deus trazer uma mensagem de si mesmo para Saul. Quinto argumento, irmãos, quinto argumento. As descrições do suposto Samuel que a gente vê nesse texto, dadas por essa feiticeira, são imprecisas. Vejamos as declarações que ela faz no versículo 13 e 14. Vejam Deus. Essa descrição não é uma descrição objetiva de Samuel. Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Observe que essa descrição também é imprecisa. Qualquer ancião em Israel costumava usar uma capa, que era uma parte do vestiário tão comum naquela época como é uma calça jeans nos dias de hoje. Então a descrição é muito subjetiva. A partir dessas palavras que essa mulher fala acerca do que ela está vendo, não é possível se concluir que se tratava de Samuel. Então Saul ele é induzido ao engano por meio de uma descrição muito imprecisa, muito subjetiva. Sexto argumento. Essa profecia não se cumpriu na íntegra, como nós vamos observar. Tudo aquilo que foi dito a Saul não se cumpriu literalmente. Saul ele não foi entregue nas mãos dos filisteus. Ele se matou, ele tirou a própria vida, se suicidou. Está lá em 1 Samuel capítulo 31, versículo 4. O corpo dele foi recolhido no campo de batalha pelos moradores de Jabes de Gileade. Então os moradores de Jabes de Gileade, lá em 1 Samuel capítulo 31, versículo 11 a 13, mais tarde recolhem o corpo de Saul. Então, a profecia não se cumpriu de acordo com a predição que foi feita por aquele suposto espírito de engano que se autodenominava Samuel. Argumento número 7. Também não morreram todos os filhos de Saul. Saul tinha 6 filhos e 3 desses filhos sobreviveram. O espírito de engano havia dito que todos os filhos de Saul estariam mortos, mas essa profecia não se cumpriu e o não cumprimento dela se coloca como uma grande contradição a tudo aquilo que havia sido dito a Saul naquele momento. Argumento número 8. Suposto Samuel disse a Saul: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Onde Samuel estava? O profeta Samuel era um homem justo e após morrer estava ali na presença de Deus, no seio de Abraão, no paraíso. Saul era um homem que havia se afastado de Deus. E após a morte, Saul, como um suicida, provavelmente morreu sem a graça de Deus. Foi para um lugar bem diferente. Não estava ali no seio de Abraão, não tinha condições de estar ali com Samuel na eternidade, com o profeta Samuel. Como suicida,
Saul não poderia o mesmo lugar que um justo como Samuel tinha ali na eternidade. E quando o espírito de engano diz: amanhã tu e teus filhos estareis comigo, então Saul não poderia, após a morte dele, estar no mesmo lugar que o profeta Samuel. Samuel era justo e Saul morreu sem a salvação, morreu como o suicida que tirou a sua própria vida. Então, meus queridos, essa profecia também não se cumpriu. Um justo, ele está no seio de Abraão. Um ímpio ou alguém que não tem Deus não pode estar no mesmo lugar, não pode habitar no mesmo lugar onde estão aqueles que morrem salvos com a graça de Deus. Nono argumento número 9. Saul não morreu por causa da previsão do espírito enganador, mas por causa do seu pecado. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 diz: assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor a quem ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Observe que foi o pecado de ir consultar uma necromante que provoca a ruína do rei Saul. Então esses 9 argumentos, eles provam claramente, meus amados, que não foi Samuel quem verdadeiramente veio falar com Saul. Se Deus permitisse tal coisa, então os espíritas estariam certos em ensinar a doutrina da consulta aos mortos. E nós, como evangélicos, protestantes que somos, não poderíamos ensinar que essa prática está errada. Um outro texto que eu queria examinar é aquele nos evangelhos que fala do Monte da Transfiguração. Alguns dizem que no Monte da Transfiguração há um caso genuíno de contato entre vivos e mortos. Os próprios espíritas usam esse texto como argumento para defender o ponto de vista deles. E eu acredito que essa é mais uma conclusão errada dos espíritas. Na experiência registrada no Monte da Transfiguração, que é contada em Mateus capítulo 17, versículo 1 a versículo 8, eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus 17, do 1 a 8. O texto diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Observe que Moisés e Elias estão falando com o Senhor Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximaram-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos. Aproximando-se deles, aliás, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Nesse texto aqui, a primeira coisa a observar é que não houve nenhum contato entre vivos e mortos. Pedro falou apenas com Jesus. E Moisés e Elias estavam ali naquele momento em comunhão apenas com Cristo. Jesus Cristo, ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Jesus Cristo tem acesso tanto ao mundo dos vivos, como também ao mundo dos mortos, daqueles que não estão entre nós. Em nenhum momento houve diálogo entre vivos e mortos. Pedro em nenhum momento falou, seja com Moisés ou com Elias. Se Jesus permitisse tal coisa, meu querido, entraria em contradição a palavra de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento, que proíbe a consulta aos mortos. Então nós teríamos uma contradição na Bíblia, mas graças a Deus que nessa narrativa nós constatamos que não houve tal coisa. Não houve nenhum diálogo entre eles. Ali no Monte da Transfiguração não houve também, em segundo lugar, um fenômeno mediúnico. Não houve uma mediunidade, mas uma transfiguração. Na mediunidade, há alguém que incorpora o espírito,
Este espírito se apropria da mente do médium para se comunicar com outra pessoa. No monte da transfiguração não houve médium, não houve incorporação alguma de espíritos e muito menos contato entre vivos e mortos. No monte da transfiguração, ao contrário, meu irmão, houve uma evidenciação da glória de Deus presente em Cristo quando Jesus transfigurou-se. A visão de Elias e Moisés ao lado de Cristo apenas confirmaram naquele momento a autoridade de Jesus sobre os profetas e a lei. Amém? E eu queria terminar esse estudo dessa noite enfatizando que a desobediência sempre traz o juízo divino. A consulta aos mortos, ela sempre foi e é proibida por Deus. A gente vê isso lá também em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 e 12. Qualquer tentativa de se estabelecer contato com eles é desobediência aos preceitos de Deus, e os que fazem tal coisa enfrentarão as trágicas consequências que virão sobre as suas vidas. Isaías nos adverte: quando vos disserem consultai os necromantes, aqueles que consultam os mortos, e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Porque é a favor dos vivos, ou a favor dos vivos é que se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, é o que diz a Bíblia. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão alvo. O que o texto está dizendo aqui? Será que justifica que os vivos consultem os mortos no lugar de consultarem a lei de Deus? A palavra de Deus está dizendo que nós cremos na existência dele. Somos chamados por Deus, somos orientados e aconselhados por Deus a consultar sempre a sua lei e a sua palavra. Amém? Então, meu querido, nós estamos encerrando mais esse estudo aqui. E na semana que vem vamos falar sobre o sermão escatológico de Jesus e os sinais da vinda de Cristo. Esse estudo vai ser bem interessante e eu peço a você que não perca, em nome de Jesus. Antes de encerrar o estudo dessa noite, orando pela sua vida, eu gostaria de avisar vocês que domingo às 9 horas da manhã teremos a Escola Bíblica Dominical, com a participação de todos os professores da nossa EBD. E à noite, à tarde, a partir das 5 horas, teremos aqui no templo da Igreja do Betel Brasileiro o nosso culto presencial. Também vamos transmitir esse culto para aqueles que são do grupo de risco, que ainda não estão podendo participar dos cultos no templo. Então, o nosso culto vai de 5 horas, de 5 às 6. Se o primeiro culto ficar lotado, com a quantidade máxima de 50 pessoas, que corresponde a 30% da capacidade do nosso templo, então nós faremos o segundo culto. Mas até lá precisamos da confirmação de todos vocês, amém? Um grande abraço para todos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse estudo, pedimos que a tua graça, que a tua paz esteja com todos os irmãos que fazem parte da nossa igreja, que a tua palavra permaneça em cada coração, nos dá uma semana de paz, uma semana de vitória, nos livra e nos guarda de todo mal, vai ao encontro de cada família que faz parte da nossa igreja, que está assistindo a esse estudo, que a graça do Senhor esteja com todos os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe você.